Então, essa é mais uma atividade que vou passar para vocês, prática. Ela é para ser criado um cadastro de cliente, e esse cadastro de cliente conta com esses campos aqui, tá? Esses campos, eles estão dispostos de uma maneira, digamos assim, se olhar, ele está centralizado, né? Ele tem alguns detalhes, por exemplo, ali, o input deles, né, a caixa de texto, ele está com o cantinho arredondado. Então, na aula passada eu passei como é que faz isso, né? Tem um atributo específico. Tem o placeholder, que é aquele texto inicial, né, que tem o digite seu nome. Então, digamos assim, é para fazer o formulário com base no que está aí, com esses campos, com essas informações, né? Mas você não precisa ficar preso exatamente para fazer como está aqui. Um exemplo, eu quero colocar lá no cadastro do cliente um título, mudar a fonte, colocar sei lá, um negrito, um fundo, né? Então, tudo isso pode ser feito, tá? O que eu gostaria que tivesse, né, esses campos, né, nesse formato assim, os mesmos campos, e que vocês fossem estilizando principalmente ali os inputs, as fontes, né, e as cores. Se vocês observarem, os botões, né, aqui, ele está estático, ou seja, está com uma cor fixa, né, um fundo azul, né, mas a gente pode estilizar de tudo num botão também. Pode colocar uma cor diferente na fonte, pode mudar a fonte, pode colocar um negrito itálico. Então, vai muito de vocês, né, também um pouco de criatividade para fazer isso daí. Também não vai ficar exatamente igual, até porque esse aqui é um PDF que não veio de HTML. Tá? Então, não se preocupe, mas não está do mesmo tamanho, né? Mas desse formato centralizado, com os mesmos campos, é possível fazer. Tá? No código, ou seja, junto desse anexo aqui, né, do PDF com o cadastro, eu passei 2 exemplos já, que são o CSS e o HTML, que é um start, né? É um início aí do trabalho de vocês. Caso vocês desejem fazer do zero, não tem problema, né? Mas se quiser pegar só isso aqui e modificar, aí eu só peço para vocês colocar o nome do arquivo diferente. Tá? Porque quando vocês entregam, eu preciso saber exatamente a data e hora que foi entregue. Então, um exemplo aqui, o meu cliente.html poderia ser de vocês, cliente Luciano, né? Ou cliente Jéssica, cliente Carlos. Por que isso? Na hora que vocês entregam esses arquivos, eu recebo com nome diferente, eu consigo verificar sem precisar olhar a data, né, que foi feita a entrega. Então, os nomes dos arquivos, né, eu prefiro que sejam diferentes mesmo entre vocês. E o nome não influencia muito na atividade. Então, é só uma questão assim, que me ajuda a organizar aqui na hora de corrigir. Esse arquivo, então, que está em anexo, né, ele já serve de exemplo, que eu estou mostrando para vocês um pouco do código. Uma maneira que a gente pode melhorar bastante esse daqui, né, principalmente a questão da estilização. Mostrar para vocês aqui, antes, o que tem na página, né, de implementação. Ó. Então, a página hoje que foi colocado para vocês o código, ele está assim. Ele não está centralizado, tem alguns campos só, né, não são todos que eu coloquei. Tem algumas coisas que não estão no cadastro de cliente. Então, é só para pegar essa página de exemplo mesmo, né, digamos, para facilitar aí o modo que vocês vão estar fazendo a implementação. Se precisar apagar tudo e fazer de novo, não tem problema, né? Mas se precisar pegar o primeiro lá, tem o nome, depois eu vou pegar, que nem está lá no PDF, o RG e o CPF, não tem problema nenhum, dá para pegar e copiar o trecho de código lá que ele faz, né, o label e o input, e vai modificando, isso aí não há problema. Mas reparem que os tamanhos são um pouquinho diferentes, né? Então, do nome e do endereço é igual, mas CPF e RG são menores. Então, esses
essas propriedades aí de tamanho, né, que eu falei do placeholder, eu gostaria que vocês fossem modificando, na medida do possível, e normalmente né, vocês fossem modificando no CSS. Tá? Então, tem o arquivo CSS também, já está iniciado. Ele, inclusive, tem aqui alguns comentários, né? Coloquei aqui para vocês lembrarem, né? Quando a gente trabalhar com classes, né? Que a gente coloca lá o atributo, a tag e dá o nome de classe. Então, vocês iniciam por ponto, né? Se for um ID, né? Um identificador, que daí eu comentei na aula passada, o identificador é só para aquele, digamos, só para aquele componente, né? Que você quer que ele seja único. Ele não vai ser modificado, ele não vai ser replicado na página. Ele é o único mesmo. Então, pode ser usado o sustenido aqui para identificar um ID. E os demais, né, quando tem o nome de tag HTML, que já é por padrão, não coloca nem ponto, nem sustenido. Por exemplo, header aqui. O header e o header H1, ele é uma tag HTML. Então, eu não preciso dizer que ele é uma classe ou que ele é um ID. Né? Ele já faz isso naturalmente. Então, se a gente observar, a gente tem as tags aqui, todas as tags que a gente coloca no HTML, no nosso form, né, a gente pode declarar ali e fazer as propriedades mudar. Então, essa daqui tem a modificação, algumas coisas estão comentadas de propósito. Né. Aqui, no meu caso, eu estou fazendo no Visual Code, por exemplo, as cores já está trazendo, né? Quando eu modifico aqui, ele já traz a cor. Então, eu posso usar a paleta também para modificar. Então, um facilitador que a gente tem. No final aqui, eu deixei de propósito também uma classe chamada enviar, onde eu posso modificar as propriedades para os botões. Por que que eu estou dizendo aqui que é o enviar? Lá no formulário, eu coloquei aqui, de propósito também, né? Por exemplo, só tem o botão submit aqui do enviar formulário. Tá? Que esse, no exemplo aqui, seria, digamos, o meu cadastrar. Criei a classe class, enviar, e eu coloco nas propriedades aqui o que eu quero no enviar. Então, vai ter um width 40%, né? Tudo isso que é exemplo. O background vai ser laranja, né? Tem a cor da fonte aqui seria branca, e as propriedades específicas aqui para o botão. Por que do botão? Porque eu coloquei lá no botão class enviar, só por isso. E, não sei se vocês lembram, quando a gente passa o mouse, né, que daí é o efeito de hover, né, no enviar aqui, digamos, o background, ele vai trocar um pouquinho laranja, vai ficar dark orange, né, um laranja mais escuro. Então, a gente pode fazer essas modificações assim, digamos que dá um efeito de como se estivesse pegando o botão, quando passa o mouse em cima, ele modifica o botão. Não é o hover que faz. Essas propriedades, como eu falei, vocês podem modificar da maneira que vocês quiserem. De preferência, pelo menos colocar a cor de fundo, cor da fonte, né, modificar algumas coisas assim. E se quiser usar o efeito de hover, né, tem outros efeitos, inclusive. Não precisa criar um efeito, por exemplo, de rotacionar o botão. Você passa o mouse em cima, rotaciona, né? Fica gigante na tela. É possível fazer isso, mas é algo assim bem discreto, pelo menos, que a pessoa sabe, quando passar o mouse ali, ela está passando por cima do botão. Pode ser trocada a cor, pode ser aumentar um pouquinho, né? Que é o caso que está aqui. Então, se vocês descomentar e quiser usar, depois modificar, né, fique à vontade. Lembrando que as propriedades, né, que estão aqui, vocês não precisam decorar, vocês não precisam se preocupar muito em saber qual usar, porque, como falei na aula passada, tem um site que a gente pode fazer as nossas consultas, né? E muitas delas aqui, muitas propriedades, elas são intuitivas, né? Como eu falei aqui, margem, border, widget, né? Elas estão em inglês, mas digamos assim, que é um inglês mais técnico. Não é todos que vocês vão ter, mas é possível a gente ir pensando nesse sentido assim. Então, é isso para fazer a atividade, pessoal. Deixei para fazer hoje, para entregar na próxima semana. Tem uma aula. Aí a gente finaliza aí, dá umas 3 aulas inteiras para a gente estar finalizando esse formulário.
Alguma pergunta? Vou encerrar a gravação aqui.